Galera, deixa eu fazer um relato aqui pra vocês, real, muito real, que eu vou falar aqui. E eu tenho certeza que muitas mulheres vão se identificar com o que eu tô prestes a falar aqui. Gente, ser mãe é uma tarefa tão difícil. Tão difícil, tão difícil, tão difícil. A gente, mãe, a gente larga a nossa própria vida para cuidar dos nossos filhos, sabe? Principalmente quando você é mãe sozinha, que você tem que cuidar, você tem que alimentar, você tem que fazer tantas coisas pelos seus filhos, que não é fácil. Cuidar de crianças pequenas é um desafio constante, você tem que estar sempre de olho, porque qualquer descuido já é um acidente que acontece, qualquer descuido pode ser fatal, sabe? Então você tem que estar constantemente olhando. Filho pequeno muitas vezes é muito teimoso, bola em tudo, quebra tudo, mexe tudo. Você começa seu dia ali e você organiza tudo, coloca as coisas no lugar. Com pouco, tá tudo fora do lugar, sabe? Se você for botando isso na sua mente, que tudo tem que estar tudo no lugar, tudo, você enlouquece, porque é uma tarefa impossível, certo? E criança deixa as coisas no lugar, criança é muito teimosa, certo? Principalmente criança pequena. Por mais que você tente ali estar ensinando, é uma fase complicada, realmente. E o que eu mais vejo é que a classe de mulheres que mais recebe críticas são as mães. Não importa o sacrifício que você faça pelos seus filhos, você está sempre sendo julgada. A gente, mãe, galera, às vezes a gente já acorda alimentando os filhos, trocando filho, fazendo, acontecendo. E às vezes quando a gente dá conta, o dia já acabou e a gente às vezes nem um banho a gente tomou. Nenhum dente a gente escovou, pode acreditar. Porque é uma coisa em cima da outra. Quando você acaba de alimentar de manhã, você já tem que dar banho, às vezes você já tem que colocar na escola, você já tem que preparar o almoço, você já tem que isso, que aquilo, que aquilo. Quando você vê, o dia passou todo e você não fez nada por você. Sabe? Pior ainda é quando você ainda é aquela mãe que ainda precisa trabalhar, sabe? Que além de toda a tarefa de casa, além de toda a dificuldade que é criar os filhos, o desafio que é criar o filho, você ainda precisa trabalhar para poder colocar o pão dentro de casa. E nisso a sua mente fica sobrecarregada, você fica abafada, você fica estressada, você fica sobrecarregada. E a maioria das pessoas, até quando você vai em um pediatra, sabe? Para atender seu filho, você vê que às vezes as pediatras tratam você como se você fosse um incompetente, como se você fosse. Não são todas, mas eu já tive várias e isso, mãe, e aquilo, mãe, porque essa criança não tá isso, mãe? Como se, sabe? Não importa o esforço que você faça, não importa nada que você faça. Às vezes ninguém pode te ajudar, ninguém pode passar um olho rapidinho para você. E a gente, mulher, mãe, a gente acaba ficando totalmente sobrecarregada. Em um nível de estresse terrível. Eu sei que tem gente que vai dizer, porque pariu, porque isso, porque aquilo, porque todo mundo só sabe criticar. Isso aqui, gente, é um desabafo. A gente não quer dizer que a gente não ama nossos filhos. Não quer dizer que a gente esteja arrependido de nossos filhos. Não é isso. Mas é muito difícil. Então você que está ouvindo essa mensagem e às vezes você não é mãe ou seus filhos já estão grandes e você tem uma irmã, você tem uma prima, você tem uma amiga, uma colega, uma vizinha, alguém que esteja tão sobrecarregado, dê uma força. Nem que seja uma tarde, ou fulano, vá se cuidar, vou olhar seu bebê e seu filho aqui um pouquinho aqui à tarde, para você poder ter um tempo para você. Sabe? Não, eu vou aí na sua casa, eu vou te ajudar a lavar seus pratos para poder dar um apoio, sabe, gente? Porque antigamente as pessoas falam que antigamente era mais fácil criar filho, né? Porque antigamente a gente tinha mulher, a gente tinha uma rede de apoio, né? Antigamente muitas vezes as crianças nasciam de roça, o vizinho passava o olho, a avó passava o olho, a cunhada passava o olho e a mulher era ajudada, sabe? A mulher era ajudada. Hoje a gente vive em um mundo que só Jesus na causa, a mulher fica sobrecarregada para fazer tudo, sabe? Tudo e não é uma tarefa fácil, é todo um momento. Tem criança que se alimenta de madrugada e você, quando é pequeno, você tem que alimentar a criança de madrugada, você tem que trocar a fralda, você já não tem uma noite boa de sono, você já não acorda tão bem. E é tanta tarefa para fazer, tantas coisas para fazer em casa, tantas coisas para colocar em ordem e a gente fica totalmente sobrecarregada. Se a gente não chamar por Deus, a gente faz até uma loucura, uma merda em um momento de estresse. Então, assim, gente, é um desafio
desabafo aqui. E provavelmente quem é mãe vai me entender que não é uma tarefa fácil. Não é. Essas coisas que o povo romantiza, que não me arrependo de nenhum dos meus filhos, certo? Agradeço a Deus por todos eles, cuido, me dobro, me estico, faço o que eu preciso. Mas que é uma tarefa fácil, não é. Não é. A gente tem que estar sempre com a nossa mente, procurando o máximo possível cuidar da nossa mente, da nossa cabeça. Porque senão a gente até enlouquece. Ou faz alguma besteira, porque é muito estresse. Você acaba de limpar a criança, daqui a pouco a criança já se sujou toda. Você bota a comida, a criança derrama a comida toda. Você limpa ali, quando vê a criança já sujou tudo. Você compra algo, quando você vê a criança já quebrou. Então assim, é tanto estresse que às vezes você acha que resolveu uma coisa, quando você vê já tem que resolver aquilo ali de novo. Você acha que fez uma coisa, quando vê já tem que fazer de novo. E assim vai entrando os dias. Não é fácil, gente, para uma mulher. Não é fácil para uma mãe. Então, se você vê uma mãe sobrecarregada, não fique criticando, não fique julgando, não fique falando essas coisas. Profissionais de saúde também, que eu acho um absurdo. Às vezes é difícil, né? Eu mesmo tive um tempo na maternidade que todas as vezes que as mulheres entravam era para criticar as mães, para falar, deixava as mulheres, pô, a mulher acabou de passar por um parto sofrido, tá ali com o seu corpo ali naquele hormônio todo, é leite, é isso, é aquilo, e só entra, não, mãe, não pode isso não, mãe, não sei o que, não sei o que, não sei o que, só em um julgamento tão grande com as mulheres que a gente chega a se sentir mal, sabe, com jeito. Eu acho que tem que saber como falar, tem que entender que ali nasceu uma criança, ali também tá nascendo uma mãe, e muitas mães são mães de primeira viagem. E é assim, a gente, mãe, muitas vezes a gente somos muito criticadas, sabe? Somos muito a gente não tem um tratamento certo que a gente deveria ter como uma mulher guerreira que carregou ali, que teve a dor para ter aquele bebê, que tá amamentando, que tá mudando toda a sua vida. A gente não tem esse carinho, essa atenção. Todo momento que chega diante de nós é sempre com críticas e julgamentos, e eu acho que isso deveria mudar.